Dá agonia ver a sua equipe de vendas sem ter o que fazer, sem ter para quem vender. E você aí, torcendo que algum cliente ache a sua empresa do nada na internet. Qualquer empresa que não tenha uma forma recorrente de conquistar novos clientes, provavelmente não está crescendo. Se a sua empresa não está satisfeita com o trabalho atual, ou pior, ainda não investe em marketing digital, está deixando de fazer bons negócios. Eu te garanto que com as soluções da Conteúdo Conecta, ela será encontrada com facilidade por leads qualificados, aumentando e muito as chances do seu time vender mais e melhor. Nossa equipe é certificada e experiente e não só entende de ferramentas, pessoas e canais digitais, mas de negócios, o que faz muita diferença para que uma empresa atinja seus objetivos dentro do segmento. Estou te fazendo um convite para termos uma conversa em que vou entender melhor os seus objetivos e mostrar como o marketing digital pode ajudar a sua empresa a obter melhores resultados. Para isso, eu vou precisar que você deixe seu contato. Até mais! Vivi, tudo bem, Vivi? Tudo bem? Como você está? Tudo bem? Estou bem, você me ouve? Sim, tudo ótimo. Legal. Prazer então, Vivi. Vamos aí iniciar nossa live, né? Que a gente já tem combinado aí faz um tempo, né? Agora que a gente conseguiu acertar as datas aí para fazer, né? Passar esse conteúdo para o pessoal, principalmente para quem tem empresa, quem dirige departamento. Vai ser bem legal, bem importante ficar de olho, ouvir as dicas aí que você tem para passar para a gente. E antes de tudo, eu vou apresentar você, né? Para o pessoal que ainda não conhece, é a Viviane Deck, né? É assim que fala, Deck. Isso. Viviane Deck, ela é jornalista de formação, começou a carreira em editoriais de revistas femininas, trabalhando como repórter, redatora e também como editora, né, Vivi? Isso. Depois você migrou para assessoria de imprensa, atendendo clientes principalmente no nicho de consumo, né? Quais nichos, assim, só para exemplificar? O nicho que eu mais trabalho, né, além de consumo, né, produtos de consumo, eu trabalho muito no nicho materno-infantil. Então, produtos para bebês, para grávidas, crianças, todo esse nicho infantil é bem o meu forte. Sempre foi, né? Legal. Então, vamos lá, né? Tem um pessoal chegando, né? Falou aí para vocês que estão chegando aí. A gente vai começar, então. E só complementando, né, Vivi? Você fundou a Vila Comunicação, né, que é a sua agência de comunicação, em 2007, e também você atua como RP, Relações Públicas, como você falou, de grandes, pequenas e médias marcas do segmento infantil, né? Quer contar um pouquinho o que a Vila faz, assim, num geral? Vila tinha o DNA de conteúdo e assessoria de imprensa, né? Mas com o passar do tempo, com todo esse boom do digital, a gente acabou, como eu trabalho muito com clientes voltados a produto, a gente acabou migrando um pouquinho mais para RP, né? Essas ações de RP com influenciadores, que hoje é algo que quase todas as empresas demandam esse trabalho. E a gente também percebeu que o resultado estava sendo melhor nesse tipo de trabalho para os clientes, né? Então, hoje a gente é mais voltado mesmo para RP. Legal, é o que está mais, né, conduzindo a gente aí para o caminho da comunicação, né? Então, dando alô aí para o pessoal, o Rafa aí da SOS está aí com a gente também. Um grande abraço, boa tarde aí também.
pessoal. Então vamos lá, Vivi. A nossa pauta, né? Ela gira em torno aí dos influencers digitais, né? Como que esse mercado tem andado, já não é de hoje, já está aí há algum tempo. Eu queria que você elucidasse nossa querida audiência aí para explicar um pouquinho dessa profissão, né, de influencer digital, como funciona esse mercado, enfim, passar aí um pouco para a gente. Deu uma falhada aqui, você está ouvindo? Continua ouvindo? Eu tô. Você ouviu minha pergunta? Não. Ouvi sim. Bom, o que o influenciador digital é, né? Nada mais é do que quando a gente fala um pouquinho do passado, um formador de opinião. Então, é uma pessoa que cria conteúdos para a internet e ela é um formador de opinião. E ela tem autoridade sobre determinado assunto. Então, e além de autoridade sobre um determinado assunto, ela também expõe um pouco a sua vida pessoal, a vida real, né? O que ela usa, como ela faz, enfim, o que ela prefere na hora de escolher um produto, por exemplo. Mas, principalmente, eu acho que quando a pessoa pergunta, uma pergunta muito comum, assim, como escolher um bom influenciador, né? Então, eu acho que o principal são pessoas que têm autoridade sobre determinado assunto e são pessoas que criam conteúdos. Dentro dessa criação de conteúdos, ela vai falar de produtos também, mas o que ela está ali fazendo? Ela está facilitando, de alguma forma, a vida daquele seguidor. E por que as pessoas seguem? Porque elas querem encontrar alguma coisa ali, né? Elas querem ganhar algo com isso. Então, por exemplo, né, nós como consumidores, eu vou seguir alguém que vai falar algo sobre o meu interesse e naquele perfil eu vou encontrar realmente dicas, não só produtos, não só publicidade, né? Eu vou encontrar outras dicas do dia a dia, seja relacionados à casa, relacionados ao trabalho. Nós, da área de marketing, a gente tem os nossos perfis que a gente gosta de seguir, né? Que vão trazer novidades para você. Então, geralmente, a gente vai atrás do quê? De informação. Então, eu acho que hoje o influenciador ele faz uma ponte muito interessante, muito importante da marca com o consumidor. Ele tem a voz, né? Quando a gente contrata um influenciador para um determinado produto ou marca para divulgar, ele tem a autoridade de falar e ele é a voz da marca. Então, não é a marca falando de si, né? É um outro consumidor falando da marca. Então, acho que isso gera essa credibilidade. Ele mostra a experiência do produto. Alguns influenciadores criam conteúdos tão interessantes que a própria muitas vezes se surpreende. Ela fala, caramba, nem eu sabia que meu produto era tão bacana. Olha que legal, como ele mostrou de uma maneira totalmente inusitada. Então, um exemplo. Se você fizer uma ação com 3 influenciadores ao mesmo tempo de um mesmo produto, cada um vai ter a sua leitura. E muitas vezes cada um para um público diferente, né? Para uma audiência diferente. Então, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu demoro a acreditar um pouco, né, nas coisas. Será que é mesmo ou não? Mas, assim, a gente na prática, que realmente é algo que valoriza marcas. A gente tem ótimos influenciadores hoje no mercado, tanto pequenos como grandes. Então, eu acho que é uma relação que só veio a somar, sabe, para o próprio consumidor. E outra, o consumidor também sabe identificar muitas vezes quando é publicidade ou não é. E se aquele cara ali que está falando sobre aquele produto realmente acredita naquilo. Então, eu acho que se a gente encurtasse o caminho das marcas com o consumidor final. E até para passar mais detalhe, né, como você falou, assim, que um comercial publicitário não consegue, né? Ele faz ali aquele pack de diferenciais, de importância que ela vê no produto, passa. Já a marca, seja ela grande, qualquer porte, ela
com o influenciador, ela consegue ter o detalhe, às vezes até a experiência, né? Uma peça publicitária antiga não conseguiria, né, Vivi? Sim, sem dúvida. E assim, existem, né, não sou eu que estou dizendo isso, existem diversas pesquisas, até eu vou citar uma aqui, eu não vou lembrar a fonte, depois eu posso passar a fonte, tá? Para quem tiver curiosidade, mas 40% das decisões de compras no Brasil em 2020 foram feitas, 40% foram feitas por causa de influenciadores. Com essa, é uma pesquisa foi feita em 2021. O Brasil aparece como o primeiro no ranking, tá? Porque o Instagram no Brasil realmente o brasileiro adorou essas redes sociais e tudo que é relacionado à rede social, o brasileiro aparece nos primeiros lugares. Diferentemente da Europa, né? A Europa ainda está engatinhando, eles têm uma outra relação ainda com isso, mas uma coisa crescente. E 40%, pensa que 40% das decisões de compra vieram de influenciadores. A gente só está atrás da China nesse ranking. Olha só. Então ela Então está algo que muito aquecida, né? Então é algo que não tem como a gente ignorar. Realmente é algo que veio para ficar, né? E aí a gente pode até falar um pouquinho também, né? Que do início para cá muita coisa mudou, né? E todo dia está mudando, na verdade. O que eu estou dizendo, o que a gente está conversando aqui hoje, a velocidade, né? Que a internet, que as redes sociais e o comportamento das pessoas, até por causa da pandemia e tudo mais, eu acredito nisso também, que na pandemia as marcas elas se beneficiaram muito dessa relação com o influenciador. Sim. E Vivi, Né? conta um pouco pra gente assim, qual que é a diferença de o micro-influenciador para o considerado influenciador e também, para quem não conhece, o que é ser um micro-influenciador? Acho que Deu uma deu falhada, não sei se você está me travou. ouvindo Agora ainda. voltou. Aqui falhou um Agora pouquinho. sim, Ouvi? voltou. Tá, dá para ouvir. Pode falar. Vamos lá. Qualquer coisa você me interrompe. Vou falar dos tipos de influenciadores, tá? Então a gente tem lá no topo, né? Então vamos lá, celebridades. A gente tem os macro influenciadores, que são os grandes influenciadores, micro e nanos, que são menores que os Tem o micros. Nano. O nano, nesse nano entram também os fãs da marca, né? Que de repente simplesmente gosta da marca e ela vai postar, cada vez que usar a marca, ela vai postar, ela pode ter 2.000 seguidores, né? Então, são essas categorias, né? Então, eu gosto sempre de diferenciar quando a gente fala de celebridade macro, são coisas diferentes, porque quem é uma celebridade, geralmente pode ser do esporte, pode ser do teatro, da TV, enfim, né? Um ator, uma atriz. E eles, na verdade, agora alguns são influentes, mas eles não geravam conteúdo para a internet. É que eles são famosos, então todo mundo tem curiosidade de seguir a vida, né, do famoso, de saber exatamente o que acontece, enfim, né, no Brasil e no mundo. E aí depois eram os macro-influenciadores, que são pessoas que foram criadas na internet, que elas ficaram famosas na internet, que começaram. Eu até acompanhei alguns casos assim legais de pessoas que começaram ali pequenos, que eu até mandava alguns produtos para eles fazerem review e, enfim, que começaram bem pequenos e hoje são enormes, né? E é muito legal ver, porque é um trabalho de construção. E todos esses, como eu falo, né? As pessoas não imaginam o que é o dia a dia dessas pessoas que tem que postar todo dia, tem que ter um cronograma. Não é brincadeira, eu não atendo influenciadores, eu só trabalho com eles, na seriedade que é, né, de você criar um conteúdo para uma marca. Então, a gente tem essas categorias, né, de influenciadores, cada um dentro da estratégia da empresa e da verba
você vai escolher de acordo com a sua estratégia que vai ser melhor para você. Claro que sempre que se você tiver uma verba, sempre você ter um influenciador. Então, aí a pergunta... E aí tem mais uma coisa. Dentro disso que a gente falou, dos macros, micros e nanos, aí você vai me perguntar, como que eles são categorizados dessa maneira? O que diferencia? Então vamos lá, né? Então a gente já sabe, uma celebridade que tem muitos seguidores e ela tem o seu papel na sociedade, seja no teatro, no esporte, enfim, ou em alguma atividade que ela já tinha antes se destaca. As macro celebridades, que são os grandes, né? Que tem 1 milhão de seguidores, 6 milhões, 20 milhões, né? São esses. Os micros, a gente... É difícil você dizer, né, exatamente, até tal número é considerado um micro, mas assim, basicamente com 100 mil, abaixo de 100 mil seguidores, a gente pode falar em micro, e de 20 para baixo, nanos, né, mais ou menos essa que a gente mais ou menos categoriza. Assim. Categoriza, né? Mas Legal. isso não quer dizer... E aí tem a questão do engajamento, né? Que é o grande pulo do gato. Então, eu vou aqui passar para você uma experiência recente, que eu acho que é uma coisa muito legal de se falar dos influenciadores menores, que é uma tendência que as marcas estão de olho e quem não estiver é bom ficar, tá? Por quê? Essa semana mesmo eu tive uma experiência de uma influenciadora menor que eu não conhecia. Adorei o perfil, fotos lindas, conteúdo incrível. E ela tem 60 mil seguidores. E a micro-influenciadora. E eu já fiz com o mesmo cliente ação com influenciadores bem maiores, né? Grandes, inclusive, com verba e tudo mais, que não deu o retorno que essa influenciadora me deu. Então, eu estou falando até de venda. Apesar desse resultado não poder ser só mensurado na venda, foi incrível. Ela postou, no mesmo dia nós vendemos 5 unidades de um produto. Para uma influenciadora de menos de 60 mil seguidores, é incrível uma repercussão dessa. Né? Então, e o ticket médio fora a maneira como ela... né? Oi? O ticket médio do produto é alto, né? É o valor agregado alto para ocorrer 5 vendas, né? Eu gosto também de deixar claro que influenciador não é vendedor. Então, muitos clientes acabam contratando, achando, querendo uma garantia. Quanto que eu vou conseguir vender? Quanto? Não é assim que funciona. Até porque nem sempre aquela audiência, naquele momento, vai comprar. Muitas vezes ela espera para comprar o produto, ou ela salva, ou ela pergunta depois. O trabalho com influenciador, o que é importante que as marcas entendam, é a credibilidade, é a experiência com o produto que o influenciador consegue passar. E que, assim, como você disse, em nenhuma campanha, em nenhum site, em nenhum folder, em nenhuma publicidade a gente vai conseguir passar essa experiência de produto. É verdade. E eu acho que e assim, principalmente, por exemplo, o micro-influenciador, eu gosto muito quando a gente faz uma ação, eu dou preferência aos influenciadores que mostram a vida real. E ele não vai posar do lado de um produto porque ele ganhou o produto ou porque ele gostou. Não, ele vai mostrar ele usando o produto de verdade. Né? Então, por exemplo, o review de produto é algo assim incrível para nós como marca. Por quê? Às vezes você quer mostrar o funcionamento, né? Eu tenho muitos clientes da área de puericultura, então você tem que mostrar o fechamento e a abertura de um carrinho de bebê. E que ele é super prático. Você pode falar isso de várias maneiras, mas a melhor forma, o que é? Um vídeo. E quem que vai fazer um vídeo? A melhor pessoa possível é um influenciador, né? Então ele vai mostrar toda a dinâmica que é prático. Então, eu acho assim que os melhores influenciadores são aqueles que geram um bom conteúdo para sua audiência, não só mostram o produto, mas a maneira de usar o produto e outras coisas também que agregam, né? Ele pode dar dicas de filmes, ele pode falar de cultura, ele pode falar de beleza,
skincare, enfim, não importa. Mas ele traz algo para o seu seguidor, né, que tenha valor. Eu acho que essa que é na hora de você procurar um influenciador, é muito importante ver a parte qualitativa, né? O que ele entrega de verdade, como que é feito esse conteúdo, né? As fotos. O Instagram é uma rede social que foi criada pensando em imagens, né? Então, eu acho que essa coisa da imagem é muito importante, né? O cuidado com a imagem. O bom que você entrou nesse assunto, Vivi, assim, como que funcionaria, para uma marca, como que ela deve escolher um influencer ideal para o produto dela, né? Você tem alguns caminhos, algumas dicas que você possa passar para pelo menos essa pré-seleção, ou seja, para a pessoa não errar, principalmente na escolha de um influencer? Sim, vamos lá. Existem hoje plataformas específicas para isso, né? Então, inclusive as empresas de RP e as grandes empresas usam dessa plataforma. Ela vai mapear quem são esses influenciadores. Você pode ver a região, você pode as métricas, impressões, tudo você tem, né, nesse contexto. Mas não é um passe de mágicas, não é simplesmente você entrar nessa plataforma, usar essa ferramenta e que vai ser um sucesso. Não. Então, a dica que eu dou é, por exemplo, se a pessoa não tiver a plataforma, não tiver acesso a essa plataforma, ela pode pedir para o influenciador, né, um Media Kit, que é chamado, ou se o influenciador for muito pequeno e não tiver um Media Kit, mas que ele mande as impressões, o engajamento, o perfil de, né, que você tem como pegar, o influenciador tem esses relatórios da audiência, que é uma coisa simples de pegar no Instagram, para saber, né, a idade do público, a frequência, a pressão, métricas, enfim, tudo você pode pedir para o influenciador. Isso é um ponto. O segundo ponto é você realmente olhar o perfil desse influenciador, fazer uma análise das fotos, quem são os seguidores, a interação com esses seguidores, outras marcas que já fizeram ação também, né? Apesar que eu adoro falar isso, muitas vezes eu acabo apostando em influenciadores pequenos que ainda nenhuma marca viu e é automático. A partir do momento que dá certo e que a gente tem um trabalho legal, as outras marcas procuram também. E é assim que é. A Né? dedicação, Então, né? A outra, né? Também dessa pessoa que foi escolhida, né? Acho que tem um empenho maior, né? Sim, então é Você me muito ouviu? importante, por mais que existam essas que o próprio... Não, acho que cortou. Não, é que isso acho que está com um delayzinho, mas pode seguir. Você ouviu a pergunta, que era essa mesmo, né? De o empenho de alguém escolhido que ainda não trabalhou, de repente, com uma marca, né? De qualquer porte. Talvez o empenho ela em produzir um bom conteúdo é aquela iniciativa, né? Do novo para ela e pode dar um resultado muito bom, né? Sim, sim. E uma outra coisa que é legal na hora de você escolher um influenciador é que ele seja autoridade naquele assunto que você precisa abordar. Então, por É isso exemplo... que eu ia te perguntar, porque às vezes a gente passou uma fase depois, né, da análise, mas como escolher o princípio, assim, nossa, eu preciso de repente contratar, preciso fazer alguma ação com algum influenciador. Como eu inicio a história? De que jeito eu vou para o campo de pesquisa? Sim, vamos lá. Então, eu acho que a primeira coisa é você pensar no seu nicho de negócios, né? Então, ele tem que conversar com o público que você quer. Então, a primeira coisa é identificar qual o público que eu quero atingir. Alinhar público, né? Sim, exatamente. Ah, eu quero atingir um público. E eu acho que o nicho, você escolher por nichos é bem importante. Então, por exemplo, né, eu tenho um cliente de material escolar, né, que trabalha com cadernos, enfim. E aí existe um nicho de pessoas para esse segmento. Claro, várias pessoas consomem caderno. Por exemplo, mães é um nicho. As mães compram material escolar para os seus filhos. Ao Uhum. mesmo tempo, tem os estudos
Scrums, por exemplo, que são pessoas que adoram organização nos estudos, lettering, e aí perfis voltados para esse segmento. Então, esse segmento não vai ser, esses influenciadores não serão os mesmos para o meu outro cliente, são segmentos totalmente diferentes. Então, principal, não é só olhar o número de seguidores, é o nicho. E perceber que a pessoa é autoridade nesse assunto, se ela realmente tem conteúdos voltados. Eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante, tá? E uma vez visto isso, aí sim inicia aquela negociação que você falou, às vezes pedir um Media Kit, pedir uns prints de impressões, enfim, das métricas que são importantes para o seu negócio, né? E assim você depois chegar na fase de negociar preço e tal, né? Valores, eu acho que é por aí, né? Sim, exatamente. Aí existem, depois, aí você mapeou essas pessoas. Puxa, essas pessoas são legais. Aí existem aqueles que vão cobrar pelo trabalho, principalmente os maiores. Existe uma verba que ele vai passar para você, qual que é o valor, para quantos posts, pode fazer um pacote ou não, ou ele vai te passar exatamente, um post custa tanto, mais stories e tudo mais, né? E aí a parte da negociação. Existem também os menores, que dependendo do produto, se o produto tiver um valor agregado legal, que eles até trabalham também por permuta, mas são os menores só que fazem isso, e de uma maneira assim também que só se ele tiver interesse naquele produto, tá? Sim. E claro que o valor, assim, não tem como você cravar os valores, mas o valor ele realmente ele vai aumentando de acordo com a audiência, o engajamento daquela pessoa. E Vivi, aproveitando, existe um valor mínimo que se cobra até para a pessoa ter uma noção ou isso muito Não, varia? varia. Como eu falei, existem até alguns que, dependendo se a pessoa precisar daquele produto naquele determinado momento, você consegue fazer permuta, porque de qualquer maneira a pessoa vai ter que ter o seu produto para mostrar, né? Sim. Existem esses casos, mas hoje é mais raro isso acontecer. Mas existe também um valor mínimo. Eu não tenho como te precisar um valor mínimo, por quê? Porque depende do tamanho do influenciador, né? Mas geralmente você pode pedir um orçamento por e-mail, enfim, e eles passam, né, exatamente o que dentro do escopo que você vai precisar. Olha, posts, tantos stories, e a pessoa vai te passar um orçamento. Existem, né, os grandes influenciadores, a maioria deles trabalham com agências já de influenciadores que fazem essa intermediação, fazem essa negociação, ou tem alguém, geralmente você não fala direto com o influenciador, tem uma pessoa que intermedia essa negociação, tá? Entendi. Uma outra coisa dentro, a gente falando sobre os tipos de influenciadores, né? Celebridades, macro, micro e nanos influenciadores e os fãs da marca. E aí tem uma outra coisa também que a gente não falou, que são os embaixadores. O que é um embaixador, né? Ele vai representar a marca. Ele também deve ser visto como uma autoridade em determinado assunto que tem a ver com a sua marca. E ele sempre vai estar ali falando sobre sua marca. Isso é uma coisa que eu acho interessante, não necessariamente de usar o nome embaixador. Eu, particularmente, acho que ficou até um pouco batido essa coisa de usar o nome embaixador, mas uma pessoa que você faça uma parceria a longo prazo, eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque a audiência dela sempre vai acostumar a ver as novidades daquela marca, né? A audiência vai acompanhar os lançamentos das. E aí, o que acontece? Como essa pessoa o embaixador, ele tem que ter familiaridade com a marca. Ele tem que ter essa proximidade. Então, muitas vezes, ele serve até como a gente percebe, né, quando a gente tem algumas pessoas que usam aquela marca por um determinado momento, por um determinado período de tempo, as pessoas questionam, perguntam, tiram até suas dúvidas em relação a alguns produtos com o influenciador. Né? E ele direciona. Então, ele vira uma autoridade da marca, né? Ele vira ele tem conhecimento e gera credibilidade para a marca.
Eu acho que isso é uma coisa muito legal, que por mais que você tenha que apostar em novos públicos, em novas pessoas, eu acho que essa coisa de você ter alguns influenciadores fixos é bem interessante nesse sentido, tá? O fixo seria tipo, vamos dizer, alguém que fique um tempo falando da marca, depois é legal mudar, ou depende muito de resultado também, até para a marca não ficar muito associada a uma personalidade, né? Ou alguma pessoa, mesmo que só conhecida na web. O quão é saudável? Tem um equilíbrio, tem um momento certo ou não? É muito do feeling lá. Então, eu acho que eu acho um pouco caso a caso, né? Mas realmente a performance eu acho que é importante. Então, se aquele influenciador te traz uma boa performance, eu acho que você tem que mantê-lo. Começa por aí, né? Então, isso é um dado. Depois, claro que você tem que diversificar os públicos, porque fica só naquela pessoa, não dá, né? Então, óbvio que você tem que diversificar os públicos. Mas se ele te deu performance, e isso também, esse influenciador também, ele tem a audiência dele também que muda, né? Então, outras pessoas vão te conhecendo através. Então, eu acho interessante. Quando esse influenciador te entrega um conteúdo interessante, te dá uma boa performance, eu gosto muito, eu indico que mantenham a parceria. Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes você vai fazer com um influenciador que foi incrível para uma marca que você já fez, né? Eu tenho vários clientes, então eu faço às vezes esse comparativo. Às vezes com uma marca foi incrível, né? O engajamento incrível, resultados ótimos, e para outra marca não foi a mesma coisa. Então, quando você acerta em algum, eu considero que poxa, que bom que eu consegui encaixar o meu produto com a audiência certa. Então, eu acho que é uma coisa que é legal você manter um longo prazo. Não precisa ser o tempo inteiro, mas que de vez em quando essa pessoa apareça novamente. E tem uma quantidade certa que é legal? Também isso varia muito de estratégia para estratégia. Principalmente, né? Eu acho que principalmente vai variar a verba do cliente, tá? Entendi. Tá, e nem só, não é só verba, então, mas também tem a estratégia de eleger um embaixador, um só, e bater, ele vai, tal, ele vai seguindo, né? Exatamente, exatamente. Ó, um outro dado que eu queria também falar aqui para dividir aqui com vocês é o seguinte: a Qualibest também fez uma pesquisa recente e os influenciadores hoje são a segunda maior influência, né, na tomada de decisão de compra, só perdendo para amigos. Então, a primeira influência que as pessoas têm, né, hoje para comprar um produto vem dos amigos, indicação de amigos. Tá me ouvindo? Vivi, eu queria que você repetisse, por favor, essa notícia que você deu, porque alguns momentos ficou mudo. Por Tá. gentileza. Tem uma pesquisa da Qualibest que os influenciadores hoje são a segunda maior influência na tomada de decisão de compra. A primeira são os amigos, indicação de amigos. Né, na hora da decisão de, em primeiro lugar, as pessoas a influência vem da indicação de amigos, e a segunda dos influenciadores digitais. Então, um outro dado que não tem como a gente ignorar, né? É por isso que todas as empresas estão investindo nisso. Eles influenciam mesmo, né? São influenciadores de fato, né? Exato. O nome já diz. E Vivi, me fala uma coisa. Assim, existe concorrência entre marcas do mesmo segmento para conquistar, por exemplo, vamos dizer assim, uma marca de cadernos, que produz cadernos. Vamos dizer que tivessem ali 3 influencers muito fortes nesse segmento, né? E vamos dizer que esses players começassem a disputar esses influencers, né? Isso você já pegou? Existe?
como que funciona ou não? Tem para todo mundo? Eles não são exclusividade? Como que funciona isso? Não, existe muita concorrência, tá? Por exemplo, um dos nichos que eu trabalho, que é gravidez, bebê, gestante, enfim, infantil. Então, é assim, anunciou que está grávida, todo mundo correndo atrás daquela pessoa que é uma boa influenciadora. Entendi. E aí vai ter vários motivos, né? Então, assim, vários fatores para você conseguir fechar ou não. Então, tem a questão verba, tem a questão produto, marca, né? Porque a maioria dos bons influenciadores, eles não usam um produto só pela verba que vai receber, tá? Isso é verdade, é real. Eles querem realmente que o produto tenha a ver com o que eles usam. Então, Sim. vai depender das coisas, mas existe muita concorrência, sim, tá? É normal, assim. E também existe essa outra coisa que eu te falei. Por exemplo, você acaba descobrindo algum influenciador até menor, você faz uma ação e é super bacana, automaticamente as outras marcas também olham, né, para ele com, puxa, que bacana, gostam e procuram esse influenciador. E é o mercado, e assim funciona. E assim, Vivi, independentemente da força da marca como marca, né? Porque isso não se conquista da noite para o dia, enfim, vamos dizer que, como você mesma disse, o influencer não é só pela verba, né? Ele precisa ver se a marca realmente corresponde a um nível legal que esteja, que ele realmente usaria, né? Isso é a diferença de contratar, por exemplo, Gisele Bündchen para fazer um comercial de um shampoo que é um shampoo mediano ali. Ela, na verdade, todo mundo sabe que ela não usaria, vamos dizer. Agora, o influencer não. De repente, ele quer, de fato, algo que ele mostra a realidade, né? Uma verdade ali. E como que você acha para marcas que não são tão Sim. fortes como marca no mercado inteiro, o que elas devem fazer para atrair esses influencers e conseguir até melhores negócios, não só em negociar o budget, né, a verba, mas também para conseguir aquele influencer para a marca dela, né? Porque os dois acabam ganhando nisso, né? Muitas vezes até a marca sai ganhando mais com o influencer do que o influencer com a marca, entende? Sim. Eu não entendi muito bem, acho que não sei se falhou, eu não entendi muito bem a pergunta. Não, a pergunta é o que você acha que as marcas, né, que elas devem fazer para se tornarem mais atrativas para os influencers não pensarem somente na verba e sim também em dar uma chance para uma marca que não é tão famosa e que tem outras acima dela, né? O que você acha que a marca tem que se cuidar para poder atrair esse influencer? Porque, como eu falei, muitas vezes o influencer é até mais famoso que a própria marca, entende? Sim, sim. Bom, primeira coisa, ele tem que ter uma boa presença digital, né? O Instagram, a primeira coisa que a pessoa faz uma proposta é o seu Instagram, né? Então, não adianta também você fazer uma ação super bacana com influenciador e seu Instagram não está de acordo, né? Não ter as publicações, não ter sempre publicações atualizadas. Eu acho que esse é um passo. Então, primeiro você tem que estar com a casa arrumada, depois começar um trabalho com influenciador, tá? Eu acho que isso é super importante também. Uma outra coisa que eu acho importante é você procurar, né, a pessoa que tem a ver com o seu público. Então, eu vou dar um exemplo. Isso que você falou agora do shampoo e tudo mais. Exemplos reais, né? Eu já fiz ação com influenciadores grandes que estão mais naquela parte de celebridades, com um produto que não era popular, um produto muito premium. E a audiência dele não compra aquele produto. Então, assim, aí você vai falar, tá, e como que é o resultado? O resultado, assim, como marca institucional, é bacana. A sua marca fica conhecida, você faz uma ação com um grande influenciador e a sua marca vai ficar conhecida, vão falar da sua marca. Mas, efetivamente, não é o público.
não é o público que compra aquela minha marca. Então, aí que eu venho te trazer essa outra reflexão. Por isso que você tem que olhar caso a caso e não ignorar os menores. Porque muitas vezes um menor, que é o seu público, vai te dar muito mais retorno. Sim. Eu falo performance de venda mesmo, né? Outra coisa que eu falo também é, muitas vezes a pessoa paga para um influenciador posar do lado do seu produto. Isso nem sempre vai boa também. Às vezes é melhor que você pense uma estratégia, aparecer usando o seu produto na vida real dela. Porque fica uma coisa assim, ela vai mostrar a facilidade daquele produto e não só uma foto, sabe? Tanto é isso que você sabe que o Instagram hoje, né, o algoritmo, ele está entregando muito mais quando aparecem vídeos, né? Por quê? Porque é muito real. Então, eu acho que são essas pequenas estratégias que às vezes as pessoas confundem. Ah, não, eu vou contratar uma web celebridade e eu vou bombar e eu vou vender, e às vezes não acontece, né? A frustração, porque você não está falando com o público que te interessa. Sim. Vivi, uma dúvida E o também. mesmo... Ah, não, é que travou, desculpa. Você estava falando ainda, pode seguir. Só um minutinho. Tá. Peraí. Tranquilo? Então, acho que você não ouviu a pergunta, mas eu vou repetir aí para a gente até formar essa pílula muito legal. Olha, Vivi, você que tem experiência, né, com vários projetos, sejam eles de curto prazo ou pontuais, ou até projetos mais longos com influencers atuando em marca, certo? Dessa forma, como que você vê que uma marca pode dar continuidade num projeto já, uma ação feita, para que ela justamente não fique, não sei se é bem a palavra refém, para uma marca só atingir resultados no digital só quando ela tem influencers atuando? Como que a marca dá continuidade sem o influencer? Para que ele seja só um pontapé, né, inicial para ela deslanchar lá no digital, enfim, atrair audiência. Esse é o certo, né? Então, na verdade, é uma pergunta difícil essa, né? Porque hoje o que está funcionando é isso, né? Vivi, você que já trabalhou em alguns projetos, sejam eles job a job, pontuais, médio prazo e longo prazo, para que a marca não fique assim refém, vamos dizer assim, de um influenciador, como você acredita que isso pode ser descolado? Ou seja, quando a marca faz uma ação contratando influencers para dar aquele, né, start ali no universo digital, dar uma mexida, algumas vendas, enfim, movimentar, puxar audiência, como que é a continuidade para que marcas não fiquem reféns só de influencers? Existe isso ou é caso a caso? Eu acho que é caso a caso. Eu acho que as marcas podem fazer, por exemplo, né? Elas têm um budget e aí você vai dividir esse valor de budget que você tem anualmente para ver quando que essas ações vão entrar. Ou, por exemplo, seja um lançamento de um produto que é muito importante, ou numa promoção, e usar o influenciador em momentos pontuais, né? Claro, o ideal seria usar sempre, mas se você não pode, que você use em momentos pontuais, tá? E uma outra coisa o influenciador ele vai gerar conteúdo para você. Então, você também pode gerar os seus próprios conteúdos. Uma saída é essa, né? Que a marca também gere conteúdos para você não quiser ficar refém de conteúdos externos. Certo, Tá? porque só a catapulta para você, né? Enfim, continuar a história depois, né? Sim, exato. Exatamente. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, Vivi, vou fazer. Lucas Banin pergunta. Deixa eu ver se eu consegui entender a pergunta. Nesse caso, o ideal seria desenvolver um vídeo fictício onde o influencer apareça utilizando no dia a dia o produto, ao invés de apenas vídeos convencionais onde o influenciador só apresenta. Eu não entendi a pergunta. Você entendeu, Vivi?
não consegui Acho entender que um qual que é a... pouco. Na verdade, assim, não precisa ser necessariamente fictício, né? Mas é importante que o na verdade, o que eu acho importante é quando você vai apresentar o produto, ou quando você vai fazer a negociação com com o influenciador que você escolheu, você vai passar um briefing, mas que ele mostre a experiência de produto, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença no resultado. Mostrar realmente, você usa, né, através do influenciador, o seu consumidor, ele vai ter essa experiência com o produto. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E uma outra coisa também que eu acho que eu não citei aqui, que eu acho que é um erro que acontece muitas vezes, é na hora do briefing. Então, uma coisa muito importante é você entender na hora de contratar o perfil desse influenciador. E não querer que ele faça exatamente a entrega da maneira que você acha que é o ideal. Por quê? Ele tem que ter um pouco de autonomia para criar esse conteúdo. Existe um briefing, existe um direcionamento de marca, porém, ele tem um jeito dele falar com a audiência. Você não pode mudar essa maneira dele falar com a audiência dele, porque o resultado não vai ser tão bom. Isso é uma coisa que, essa autonomia do influenciador, eu acho uma coisa importante de ser respeitada. Se você não gosta daquele jeito, então procure outro, né? Se você não gosta do perfil, não, é muito engraçado, ou eu acho que ele é muito formal, então você tem que procurar, né, um influenciador que converse da maneira que você procura, e não fazer o contrário. Perfeito. Isso até está no início lá, né? No pensar conteúdo, influencers, né, Vivi? Já começa essa parte, né? Será que esse tipo de conteudista consegue passar o que eu quero, né? Já é o start, acho que primeiro ponto, né? Porque não adianta depois você querer moldar, né, alguém do jeito que você acha que vai ser melhor, enfim, né? Quer complementar, então, assim, em relação ao briefing, não? Ou era aquilo mesmo, Vivi? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que quando exatamente o que eu falei antes, quando você vai brifar e você vai escolher, eu acho que é muito importante você entender qual que é o público assim, você tem que cercar ao máximo, né? Cercar ao máximo para acertar, né? Para acertar o seu foco. Então, primeiro você vê o perfil de público, perfil de consumidor, o próprio maneira como a pessoa vai comunicar, né? Se tem sinergia com o seu produto, com a sua marca. Então, você tem alguma curiosidade desse segmento? Um case que você fala, olha, puta, isso aqui aconteceu assim, foi muito legal, retorno. Fora aquele que você já passou para a gente, né, das vendas, de 5 vendas que ocorreram, até por uma aposta num nano, né? Mas tem algum outro case que você consiga, mesmo uma fofoquinha também, a gente gosta. O que seria legal você passar aí de curiosidade para a gente? Às vezes você subestima, né, um perfil. Então, eu tenho gratas surpresas em relação a isso, né? Eu acho que você vai aprendendo, né, a ter o olhar de olhar um perfil e achar o potencial, né? E aí não é só perfil de pessoas, tá? Aconteceu recentemente, eu fiz uma ação com um perfil que tinha cerca de 150 mil seguidores e era um perfil sobre alimentação. Então, assim, não é que era uma pessoa, é um perfil que fala sobre nutrição para crianças, né? É bem específico. E aí, o que aconteceu? Dentro desse perfil tinha um produto de um cliente meu que eles indicavam. A gente nunca tinha feito ação com esse produto. E mas indicavam porque é uma coisa, né? Eles estão falando com mães, com crianças, são nutricionistas, é um grupo de nutricionistas, e eles acham que aquele produto era importante na introdução alimentar. E indicavam aleatoriamente. E a gente fez uma ação com esse produto dentro desse perfil. E assim, a gente teve 10 mil seguidores na página. 10 mil orgânico.
foi uma das grandes surpresas de 2021. Então, não foi um grande influenciador, não foi uma web celebridade. Então, é por isso que eu bato sempre nessa conteúdo, né? E bato na tecla também de empresas valorizarem esses influenciadores, porque eles tiram o tempo deles, precisam produzir conteúdo. Não é tão fácil assim, não é clicar e postar, né? Não é simplesmente clicar e postar, né? Existe todo um trabalho. O conteúdo conecta, né, Vivi? Pessoas a marcas e marcas às pessoas, né? É o nosso lema aqui. E realmente, até para esclarecer, né? Enfim, muita gente ainda acha que estar em rede social é estar na doideira, sem planejamento, é pegar e fazer, tal, clicou, subiu. Não, né? Fazer direito dá trabalho, né? E o orgânico, muitas vezes, eu não paguei e tal. Não pagou, mas pagou em tempo. Pagou em... Quem faz direito usa tempo para planejar, né? Para produzir uma boa imagem, né? Que a gente sabe que isso faz diferença. E é bem por aí. Legal esse case aí. E a marca falou... deixa eu ver aqui só um instantinho. Subiu aqui. E a marca, a princípio, ela comentou do produto assim, aleatoriamente, sem vocês contratarem. E depois vocês contrataram ou não? O perfil, no caso. Como? Repete. Essa marca, esse perfil que você citou, eles citaram o produto de vocês sem ter combinado nada. Foi porque eles realmente usavam o produto. E depois Sim, disso exato. vocês contrataram ele ou não? Ou deixou só nesse aí mesmo? Na verdade, a gente continuou algumas ações com eles depois desse período. Uma outra curiosidade também que aconteceu foi que eu cheguei em uma influenciadora, porque a marca, né, que eu trabalho chegou até uma influenciadora, porque as seguidoras dessa influenciadora fizeram tipo fizeram um movimento na página desse cliente para que nós notássemos ela. E foi o máximo, assim, foi muito legal. Olha só, legal, interessante. Então, a internet ela é uma surpresa, né? Porque são muitas pessoas, é uma audiência muito grande. Então, a gente tem que saber aproveitar o que tem. Porque, assim, na verdade, pessoas querem ver pessoas. Eu acho que, para finalizar, é isso. Então, quando eu falo muito, bato na tecla do conteúdo, porque as pessoas querem ver pessoas, elas não querem ver só produto. Elas querem ver as pessoas usando produtos. Então, o caminho melhor realmente é você fazer um trabalho bem pensado, bem planejado, né? Usando dessa estratégia. Uma outra, bem, para finalizar, que eu sei que a gente já está no fim, eu queria falar um pouquinho das tendências. Claro. Tá? Eu acho que, assim, uma tendência forte que veio agora, não só... Peraí, eu vou mudar de lugar, porque eu já melhorou, tá? Peraí. Uma tendência muito forte agora nessas ações com influenciadores é buscar diversidade. E ao mesmo diversidade e nichos. Eu acho que são as duas coisas que é uma tendência daqui para frente. Então, você não vai procurar só aquele perfil de uma pessoa que é maravilhosa e ela parece que ela nem transpira, que ela é perfeita. Claro que tem o seu lugar, tem a sua qualidade, todo o seu valor, mas também procurar diversidade, né? De repente, e em nicho específico. Então, isso é uma característica. O nicho, para dar mais detalhe, o que exatamente nicho? Study Grammars, por exemplo, é um nicho? Exato, exato. E a diversidade que eu falo é tudo, né? A diversidade são procurar pessoas, não só aquela... vamos supor, quando a gente fala de beleza,
A gente não vai procurar só aquela beleza que a gente está acostumado a Claro. ver nos e, né? Então, acho que diversidade é uma coisa que tem se falado muito em vários grupos que eu faço. Nichos de diversidade são coisas que vão trazer as marcas para próximo do público. Porque assim, a pessoa precisa se enxergar no Instagram, né? Ela, por mais que ela... O espelhamento, familiaridade, se enxergar naquilo, exatamente o que você falou. Sim. Vivi, e quanto, assim, às vezes a gente se depara, a gente que trabalha muito na comunicação, às vezes um cliente ou outro, eles sentem a necessidade de um produto estar muito presente, né, na estratégia de conteúdo, né? O que você dá de dica assim para o cliente a marca, né? No caso, o cliente é porque a gente lida com clientes, né? Que às vezes a gente esbarra, né, nesse entendimento ou nesse mau entendimento das marcas, de elas sentirem a necessidade que o produto tem que estar toda hora ali na conversa com a audiência, né? E o marketing de conteúdo justamente vai um pouco na contramão disso, né? Entregar, né? As pessoas que entram numa página, elas querem receber algo, né? E receber algo nem sempre é a publicidade de um produto. Então, E outra coisa também que, voltando às tendências, né? Isso é uma tendência, é o propósito, né? Ela quer entender o propósito também daquela empresa, ela quer entender o quanto, o porquê que ela vai comprar desse e não daquele outro. E você precisa mostrar isso na sua comunicação. Perfeito. Então fica aí, né, mais uma vez a dica. A gente fala sempre isso aqui no nosso canal, enfim, nos nossos outros canais, que o fazer conteúdo não é você fazer comercial, né? Que é a publicidade antiga, né, gente? A gente vê, por exemplo, quem não tinha mais on demand, enfim, não tinha nem internet direito, você tinha que estava vendo lá a novela, de repente vinha os comerciais, você era obrigado a consumir aquele comercial. Hoje em dia, enfim, você pode mudar, mas assim, era a forma de fazer publicidade era essa, e hoje em dia mudou. A audiência tem muito canal para consumir, tem muita informação por aí. Vivi, você quer então encerrar com alguma dica, enfim, alguma coisa que você queira para poder deixar aí para a audiência, enfim, um recado legal? Num geral, resumir, né, esse mercado, se vale a pena investir, tal, enfim. E até fazer o seu comercial aí também. Bom, vamos lá. Eu acredito muito nesse trabalho de marketing de influência junto com marketing de conteúdo. Como eu disse, pessoas querem ver pessoas, experiências. Então, hoje o consumidor sabe muito bem, hoje não, há muito tempo, né, diferenciar o que é publicidade e o que não é. E você trazer algumas experiências com a sua marca, que agreguem aquele consumidor de alguma maneira, vai agregar alguma coisa àquele consumidor, você vai ajudá-lo de alguma forma, mesmo que você não consuma aquele produto, eu acho que isso é uma tendência, né? A diversidade é outra tendência forte, de falar com diversos públicos, né? A vida real, as pessoas gostam, as pessoas querem se enxergar no outro, e que essa relação entre marcas e influenciadores é algo que os dois estão se ajudando. Eles são influenciadores, mas são criadores de conteúdo. Eles estão criando para a sua marca. Então, eu acho que isso é um trabalho que merece ser, né, muito valorizado. E juntos, eu acho que é um trabalho que vai ser crescente. E quem vai ficar, né, muita gente fala sobre isso. Uma hora isso vai acabar. Teve esse boom e vai acabar, né? Eu acho que os bons criadores vão ficar. Essa é a minha opinião. Certo? Como disse Bill Gates, conteúdo é rei, né? Então, quem continuar nisso, isso não acaba, porque todo mundo quer consumir conteúdo, né?
É o que a gente Exato. consome na Netflix, enfim. É tudo, você Exato. para para pensar, tudo é conteúdo, tudo, né? Sim. E Exato. Vivi, aproveitando que tua internet ficou boa, vou te sugar mais um pouquinho só. É, o que você entende, assim, nessa nova modalidade? Por exemplo, a publicidade antiga vai realmente começar, ela já está, né, um pouco mais. As marcas estão direcionando sua verba para o digital. Logo, hoje em dia, talvez nem seja mais tão interessante contratar, um grande medalhão, um Luciano Huck da vida, vamos dizer, que o cachê é milionário, e pegar, de repente, uma verba e fazer essa apuração com influenciadores também de alto nível, nano, micro, ou seja, você vê muito as marcas fazendo isso, desde os grandões até as médias, enfim. Como que você enxerga esse mercado mudando aí, né? Então, na verdade, que eu acho que é uma tendência é você ter uma verba e você pulverizar. Ao invés de você jogar tudo numa mesma imagem, numa mesmo veículo ou numa mesma pessoa, acaba pulverizando. E aí você atinge diversos tipos de público. Né? Eu não falei sobre isso, mas até mesmo quando você curadoria de influenciadores, né, para escolher o influenciador, você pode inclusive escolher região. Então, de repente, aquele seu cliente precisa de uma presença mais forte, vai na região Nordeste, então você vai procurar os influenciadores daquela região. Isso é uma outra coisa também, são ações direcionadas, né? Então eu acho que toda a verba, né, que vinha da publicidade tradicional, que já praticamente não existe, hoje ela é pulverizada nessas ações. E outra, a gente está falando aqui, né? A gente falou muito de Instagram, mas a gente tem YouTube, hoje a gente tem TikTok, a gente tem as outras mídias também que estão aí mostrando resultados e métricas e audiência muito grande. Então, essa é a E minha... principalmente em relação à publicidade antiga, até a mídia tradicional, TV, rádio, jornal, enfim, revista, a gente vê que antigamente você não tinha mensuração. O digital ele te dá a mensuração, ele te mostra se está dando certo ou não. Que é o grande diferencial. E outra, custo-benefício imensamente mais barato, né, do que a mídia tradicional. Caiu de novo, nossa querida Vivi. Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado aí vocês em algumas decisões, né? Muito obrigado aí para quem assistiu, pela audiência, e a gente vai se falando. Um grande abraço. Conteúdo conecta seus clientes até você.